Você reduz um pouco o carboidrato, também diminui a fermentação, mas não adianta ficar fazendo um low FODMAP nice a vida toda, Não, que vai pelo piorar a contrário, desbiose. pode aumentar até a produção de histamina no futuro aí, né. Exatamente. Carol, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Preciso conversar com você sobre uma paciente que veio para mim com uma constipação crônica há mais de 5 anos e uso de laxante. Ela usa o Moving Lax a cada 2, 3 dias. As queixas dela são muitos gases, inchaço, plenitude após as refeições e uma queda de energia no meio da manhã. Uhum. Ela também veio com diagnóstico de pré-diabetes. Ela veio com uma glicada de 5,8%. E o sono dela é de 7 a 8 horas, ela desperta algumas vezes no período da noite. Mas ela faz bastante atividade física, ela faz, 4 caminhadas por semana, mais uma musculação 2 vezes por semana. Porém, ela tem muitas atribuições, muitas responsabilidades, relata ter um certo estresse e um certo cansaço. Minha pergunta: como funciona esse Moving Lax? Você sabe me explicar um pouco mais sobre essa medicação, como é que ela age, como é que tá, porque ela tá sob essa medicação há mais de 5 anos? Tá. Então constipada, ela usa essa medicação para evacuar, só A evacua com a medicação. exato, a cada 2, 3 dias ela toma o Moving-Lax para funcionamento do intestino. Entendi. Então, o Moving Lax é uma molécula chamada Macrogol, que funciona como um laxante osmótico. O que que acontece? Essa molécula não é praticamente absorvida pelo nosso intestino. Então, quando o paciente toma um Moving Lax, por uma diferença de osmolaridade, quando essa molécula chega no intestino, ela puxa água do meio intracelular para o lúmen intestinal. E Entendi. aí, há ali uma secreção maior, né, então esse lúmen fica mais aquoso e o paciente evacua por conta disso, pela ação de um laxante osmótico, que não pode ser usado dessa maneira. A gente usa laxante osmótico quando a gente precisa preparar esse intestino para algum exame ou diante de uma situação bem específica, eh, aonde se desencadeou ali uma constipação, por exemplo, um paciente internado com uso de analgésicos potentes, que aí a gente tem uma letargia, uma diminuição na motilidade intestinal e esse paciente está muito constipado, enfim, situações bem específicas, mas Uhum. isso não é uma medicação para ser De usada uso dessa contínuo. maneira. Não, 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 de forma nenhuma. Entendi. Então, aí o que que eu fiz? Eu prescrevi para ela uma dieta Low Food Map Mais, que é a gente tirou os alimentos mais fermentativos, solicitei para ela um exame coprológico funcional e Uhum. da elastase pancreática. Trouxe para ela algumas orientações para a gente ver se esse intestino funcionaria melhor, trouxe mais água morna em jejum pela manhã, fizemos um ajuste da hidratação dela ao longo do dia, né, que não era adequada, trouxe mais frutas e legumes cozidos e assados durante o dia, entrei com magnésio, bisglicinato e um pouco do treonato também no período da noite, e iniciei com ômega 3. Ela relatou uma certa melhora dos gases, do inchaço, né, relatou Aham. uma melhora significativa, porém, nós ainda temos o desafio de uso contínuo desse laxante. Ela tentou tirar e mesmo assim percebeu que precisava voltar e continuar ele, com o uso dele. E aí eu queria ver com você quais são hipóteses que você entende que a gente precisa investigar nesse caso. Tá. Então você solicitou a coprologia funcional e a Uhum. elastase pancreática. A elastase pancreática veio Veio positiva, ela tem produção de enzimas.
Então é uma paciente. Inclusive eu prescrevi uma dose baixa nessa primeira consulta de enzimas, como eu não tinha esse exame ainda, e também prescrevi uma dose bem baixa de betaína, cloridrato, né, cloridrato betaína. E mas trabalhei com doses baixas até ter o resultado desse exame. O que que o coprológico nos trouxe? Ele trouxe alguns itens aqui. Ele trouxe fibras musculares, bem digeridas, presentes nas fezes. Uhum, Ele trouxe gorduras, presente. Ele trouxe um pH ácido, pH 6 das fezes, abaixo do ideal. Ele trouxe também, mucina positiva. uhum. Ele trouxe poucos ácidos orgânicos totais, e é isto. E mais importante nesse exame. E Tá. aí minha ideia é discutir com você quais são possíveis hipóteses Uhum. para essa paciente. Quando você prescreveu a betaína HCl, ela relatou alguma melhora nessa digestibilidade? Sim, ela relata que, na verdade o relato dela é mais em relação aos gases e ao inchaço, que reduziu significativamente. Tá. Primeiro eu queria dizer que eu achei que foi muito boa, muito pontual essa solicitação dessa coprologia funcional, porque a gente tem nesse resultado de exame, elementos que nos ajudam a construir um raciocínio que eu Uhum. acho que a gente vai chegar num ponto bom. Vamos lá. Claramente é um intestino que se encontra em sofrimento, né, por essa resposta maior à produção de mucina, Uhum. e a gente vê que existe uma dificuldade na digestão tanto de gordura quanto de carboidrato. Exato, E a dieta era rica em carboidrato. exato. O que confirma ali, né, no próprio exame com a dieta dela, tem uma flora iodófila bem alta, Tá, presente. tá. Então dentro desse cenário, Andreia, a gente tem algumas hipóteses. Vamos lá. Menor produção de ácido pelo estômago, hipocloridria, poderia ser uma causa aí associada, porque um estômago que produz menos ácido, a gente pode ter uma repercussão lá no intestino, né. Falando nisso, ela relatou baixa pequena mastigação, reduzida, então isso também faz uma certa associação com essa baixa produção de ácido clorídrico, né. Sim, então quer dizer que ela mastiga poucos alimentos. Ela relatou isso. Tá. Mastigando pouco, produz menos ácido, né. Junto Uhum. com uma vida mais estressante, menor produção de ácido também. Ok. Então, baixa produção de ácido pelo estômago, a questão da insuficiência pancreática a gente já excluiu com essa elastase pancreática, eh, positiva, boa, né, em níveis bons. Agora, me ocorre a possibilidade de uma disfunção biliar, ou seja, uma menor produção ou secreção de sais biliares pelo fígado, pela vesícula. E a gente precisa lembrar que o estômago tem uma relação direta com essa secreção. Então, se eu tenho menos ácido, eu tenho menos estímulo para a secreção de sais biliares também, Excelente colocação, Carol. né? Além Uhum. disso, é uma paciente que a gente precisa investigar a desbiose. Não sei se você já fez alguma análise sobre alergias ou intolerâncias alimentares. E junto da desbiose, a gente vai pensar também no probleminha do leaky gut, né, num intestino hiperpermeável. Então, a calprotectina dela deu 30, né, Ai, e os eosinófilos dela, no hemograma, vêm em crescimento. Se você observar o exame dela, o histórico, cada vez o hemograma dela tem um crescimento no número de eosinófilos, o que me tá, despertou uma certa dúvida com relação a alergias alimentares, ótimo. ou ao excesso de histamina, né. Sim, são condições que merecem investigação também, Uhum, né, uhum. tá certo. E que mais, Andréia? Você chegou, a prescrever sais biliares? Não, não prescrevi. E a minha ideia era realmente discutir com você. O que que eu fiz, na verdade? Eu encaminhei ela para fazer um teste respiratório
desconfiei de um quadro de SIBO, de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Devido a esse histórico de constipação há muitos anos, me despertou essa dúvida, né. Uhum. Muito bom. E aí? E aí que deu positivo. Ah, tá. Bem, então a gente já entendeu a raiz do problema. Pois é. Provavelmente uma SIBO gerada por um histórico de disbiose, acredito eu aqui, Isso. mas como você correlacionaria, o que que você faria para tratar ela, Carol? Então, nesse caso, eu acho que tem que montar um raciocínio assim, aonde que isso deve ter começado, né. Eu penso que talvez tudo tenha começado ali no estômago, menor produção de ácido, menor secreção de sais biliares, constipação. Constipou, vou resolver isso aqui, começa a fazer laxante. E aí, essa condição de menor secreção de ácido pelo estômago, menor secreção de sais biliares, uma hipótese, a gente já começa a ter uma condição de desbiose intestinal. Uhum. E aí, junto com o uso do laxante osmótico, a gente potencializa essa situação. E aí desorganiza todo o microbioma intestinal, com isso a gente chega no ponto. Supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Uma coisa muito importante, os pacientes constipados, eles ficam com as fezes ali no cólon por mais tempo. Uhum. Então, a constipação é uma condição que favorece o desenvolvimento de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Porque na conexão entre o intestino delgado e o intestino grosso, a gente tem a válvula iliocecal. E essa válvula abre para que fezes que estão ali em processamento, né, na verdade, restos alimentares que vão virar fezes, venham do intestino delgado e sejam no intestino grosso preparadas. Então, no Uhum. intestino grosso, a gente tem muito mais bactéria do que no intestino delgado. Uhum. Se esse processo se dá de maneira mais lenta no intestino grosso, o que que acontece? A gente tem uma alta probabilidade de bactérias que estão no intestino grosso migrarem para o delgado, trazendo esse quadro aí que você relatou, de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então a raiz do problema dela seria a SIBO hoje, mas causada por provável hipocloridria no passado. Sim, porque se você prescreveu a betaína HCl, e mesmo em dose pequena, e ela te relatou uma melhora da digestibilidade, pelo menos desse sintoma de plenitude pós-prandial e tudo mais, a Hum. gente já tem aí uma pista importante em relação a isso. E eu acho que nesse caso, o que a gente precisa frisar aqui é que uma constipação, embora para o paciente seja algo já habituado, Normal? né, vamos assim dizer, para a gente não é. Toda Uhum. constipação tem uma causa, que seja um intestino mais longo, que seja uma alteração na motilidade intestinal, que seja associação com algum medicamento em uso, ou Mas que não pode ser normalizado e ignorado, né? exatamente, Uhum. exatamente. Eu acredito que a saúde dessa paciente vai mudar. Sim, isso pode estar impactando na energia dela também, né? Na absorção nutricional, que a SIBO acaba impactando nisso também, né? Sim. E uma coisa, Andréia, que às vezes as pessoas não se atentam, é que esse aumento na população de bactérias patógenas, porque a SIBO é isso, né? Um Uhum. supercrescimento, ou seja, um aumento na população de bactérias patogênicas, ou seja, bactérias que fermentam muito, por isso essa queixa. Uhum. E o coprológico funcional mostra isso. Ela tem uma condição de aumento de fermentação, não tem? Muita fermentação, exato. Essa é a maior queixa dela, né. É. E a dieta rica em carboidrato, aí você reduz um pouco o carboidrato, também diminui a fermentação, mas não adianta ficar fazendo um low FODMAP nice a vida toda, Não, que vai pelo piorar a contrário, desbiose. pode aumentar até a produção de histamina no futuro aí, né, Exatamente. Então, estimular, né.
São problemas que às vezes eles vão se sobrepondo, e se a gente não chegar na raiz do problema, a gente vai estar fazendo uma maquiagem nesse tratamento. Exato. Carol, excelente discussão com você, hein. Amei essa nossa avaliação sobre essa paciente e sobre as hipóteses. Eu também, isso aí foi uma surpresa, hein. Na próxima eu trago para você É. uma surpresa. Legal. Combinado. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a você. Um beijo Um grande. beijo. Até mais. Até mais.